Daqui pra frente. Olá, 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 olá! Começando mais um Daqui pra Frente, episódio 7. Dessa vez vamos falar sobre esportes e indústria dos games. Você tá ligado? Acompanha o quanto essa rapaziada tem criado alternativa e inovações que afetam a indústria do esporte. É disso que a gente vai falar hoje, mas antes de começar, queria chamar vocês todos para seguirem os nossos canais, principalmente www.brunomaia.cc. No meu site tem todos os canais de conexão, tem os artigos que eu posto, todos os canais para falar comigo e para participar do Daqui para Frente, histórico, com outros programas e mais. Eu preciso de vocês lá, quero convidar todo mundo e eu reforço aquilo. A gente está fazendo um programa focado em inovação para a indústria do esporte, novos negócios para a indústria do esporte. Então, é algo bem nichado. Se você chegou até aqui, deve ter um interesse bastante específico. Para eu alcançar outras pessoas que queiram saber disso, eu preciso de vocês. Preciso muito que vocês façam trabalho de divulgação junto comigo, né, desenvolver mais conteúdo para vocês e vocês me ajudar a localizar quem são as pessoas que, escutando sobre esse tema, podem colaborar para a gente mudar mais rápido possível essa indústria do esporte no Brasil, especialmente a do futebol, que é o nosso carro-chefe e que tem muito para aprender com outras modalidades, com outras indústrias que estão fazendo um trabalho mais avançado no sentido de geração de receita, de relação com o consumidor, que esse também é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. Quando eu falar sobre a indústria dos games e dos esportes, eu vou falar muito sobre o aspecto da fan-centricity, né? A centralidade dos fãs, o modelo de gestão que coloca o consumidor, o fã, no centro de todas as decisões, e eu acho que tem muito a ver com o êxito dessa indústria que a gente está falando e que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui no programa de hoje. Então, tá ligado no Spotify, no Google Podcast, no YouTube. No YouTube tem um canal lá que você pode assistir ouvir o podcast ou assistir também. O LinkedIn, o meu LinkedIn, Bruno Maia. No Twitter, @BrunoMaia14. No Instagram é só @Bruno Maia. Rapaz, eu criei um canal no Twitch também. Apesar de eu não jogar, tanto falando disso, eu criei um canal no Twitch e em breve eu vou trazer as impressões para vocês aqui enquanto usuário, né? É uma rede da qual eu leio muito, acompanho coisas que são produzidas ali assistindo, mas não tinha uma conta criada. Essa é uma nova fase de Bruno Maia que se inicia agora, dessa vez como usuário do Twitch. De repente, hein, tá aí uma boa ideia. Vou fazer um teste subindo daqui para frente no Twitch. Que tal? O que vocês acham? É isso, já está no YouTube, coloca no Twitch também, vamos ver a aderência que tem com a rapaziada que está ligada em esporte nessa plataforma. Que, para quem não conhece, o Twitch não é o Twitter, né? Twitch se escreve T-W-I-T-C-H. T-W-I-T-C-H. Se eu não tiver falado besteira, é isso. Twitch.tv, twitch.com, você entra lá. É uma plataforma que cresceu muito, transmitindo, fazendo broadcast das disputas de videogame das pessoas comuns em casa que outras pessoas gostavam de acompanhar. Não é um tipo de dinâmica que a minha geração, no caso eu tenho 38, quase 38 anos, né? Muita gente da minha geração já cresceu com videogame no talo, mas a gente não cresceu acompanhando os jogos assim através de uma rede social. Quando esse tipo de rede surgiu, todo mundo já tinha passado os 30 anos, já tinha formado seus hábitos de consumo. Mas a molecadinha que está chegando, nem tão mais molecadinha assim, gente que já está, inclusive, gerando dinheiro no mercado de trabalho, fazendo a diferença na indústria, cresceu já com essa dinâmica de assistir aos outros jogando videogame. Uma vez, eu não lembro quem foi que falou essa frase, eu guardo muito, falando algum atleta de esportes, falando assim, mas cara, qual é a graça de ficar vendo outra pessoa jogar um videogame? Aí ele respondeu brilhantemente, e qual é a graça de ficar vendo outros 22 caras correndo atrás da bola? Né? A graça é a mesma, a graça é acompanhar alguém vencendo um desafio, uma dramaturgia qualquer que o jogo propõe, uma narrativa de competição, de superar suas metas. Então, tem uma garotada nova que está muito ligada nisso, né? Como eu falei, já nem tão nova assim. O velho, o tiozão do Bruno Maia, está chegando agora pedindo licença no Twitch. E olha, é capaz de você ver esse vídeo e esse áudio também no Twitch. Vou fazer esse teste, cara. Pensei isso aqui, hein? Pensei isso aqui agora, enquanto eu gravava esse podcast,
E já fica aí mais uma promessa. Vamos prometer que pelo menos um episódio vai estar lá. Se vai continuar, a gente vai ver. Mas, de qualquer forma, no YouTube, no LinkedIn, no Google Podcast, no Spotify, no meu site, www.brunomaia.cc, você acompanha esse podcast daqui para frente, tratando de inovação, novas tecnologias e novos negócios na indústria do esporte, né? E hoje eu vou falar de um artigo que eu publiquei essa semana, que fala exatamente sobre o crescimento dos esportes e da indústria de game nesse ano, né? E muita gente falando assim dos números impressionantes que de fato esses segmentos têm. E quando se fala de esportes e de indústria de games, aos ouvidos de quem está na indústria do esporte, vamos chamar assim, tradicional, sempre parece um negócio muito promissor, um negócio que gira muita grana, né? Um negócio que tem muito a nos ensinar, e só que às vezes as coisas se embananam, né? Coisas que para quem está lá é muito clara, para quem está na indústria do esporte nem sempre são muito claras. Vou tentar organizar aqui. Uma coisa é a indústria dos games, onde estão todas as variáveis possíveis do que desde da produção dos videogames, dos jogos, dos eventos, de uma série de coisas. E dentro desse mundo, que é a indústria dos games, a gente tem uma fraçãozinha lá, que é os esports, ou e-games, como a gente chama, que nada mais são do que as competições organizadas, metódicas, com premiações e tal, que existem para os diversos jogos dessa modalidade, né? São dessas muitas modalidades. Cada jogo é um universo próprio, vários deles têm dezenas de modalidades dentro de si, e são coisas naturalmente diferentes. Tem a ver, evidentemente, mas não são a mesma coisa. Então, quando a gente fala da indústria do esportes, a gente não está falando da indústria do videogame, mas de uma fração dela. A indústria do videogame, ela tem uma previsão de crescimento, de alcançar 158 bilhões de dólares. Viu? 158 bi de dólares em 2020. E no primeiro trimestre, que pega ali já março, um mês que foi bastante afetado pela pandemia aqui no Ocidente, né? No Oriente já vinha acontecendo restrições de circulação antes. O primeiro trimestre cresceu 63% em relação ao ano passado na indústria de games como um todo, né? Todos os dinheiros gerados, e aí nisso a gente está falando de uma indústria que hoje quase metade dela, se não me engano 45%, já é de games que se jogam mobile, no celular. Então, no artigo que eu publiquei sobre isso no meu LinkedIn, eu falo que é uma indústria que de fato está na mão das pessoas. Já alcançou capilaridade, já tem alcance. Quase qualquer celular em uso no mundo hoje é um device para ser usado embarcado com videogame. Então você conseguiu. Por que isso? Porque a indústria se moveu na direção do comportamento do usuário, né? Alcançar o usuário numa tela que está o dia inteiro com ela é uma prioridade. E a indústria dos games soube fazer isso. Então eu estou dizendo isso para comparar com o fato de que apenas 28% dessa receita advém da indústria dos consoles, dos jogos mesmo, aqueles jogos tradicionais, né, ter um videogame em casa para jogar. Então quando a gente fala de games, a gente não está mais falando se você tem o Xbox, o PlayStation, o Master System ou o Atari. A gente está falando de outra coisa, de uma parada muito mais ampla, onde a maior parte, quase a maioria desse recurso está já no mobile, no celular, na mão das pessoas, guiada por uma decisão de fan centricity, né? Do fã no centro do modelo de negócio, no centro dos investimentos, para se adaptar ao comportamento dele. Os games não ficaram reclamando que a tela do celular é pequena, que a usabilidade é diferente, que não tem joystick. Não, eles entenderam o comportamento do usuário e foram para lá, e por isso são tão grandes, né? Por outro lado, a indústria dos esportes, que pretende faturar $1 bilhão esse ano, ela é um pouco diferente, né? A gente quando fala de esportes, tem que entender que é um cenário já mais parecido com esportes tradicionais. É modalidade de esporte, e 75%, cerca de 75% da receita disso advém dos mesmos modelos que a gente fala em relação aos esportes tradicionais. Então, marketing, patrocínio, eventos ao vivo, premiação de eventos ao vivo, direitos de transmissão, né? Então é muito semelhante, por exemplo, à realidade do futebol, como um grande esporte de alcance mundial. Então, nesse caso, os esportes sofreram bastante no período da pandemia
pelo cancelamento de muitos dos seus eventos. Cancelaram todos igual ao futebol? Não. Quer dizer, o futebol nem cancelou todos, né? Na Bielorrússia continuou, uns lugares assim mais exóticos mantiveram o futebol, mas a indústria do videogame conseguiu se adaptar um pouco melhor, porque boa parte dos campeonatos as pessoas podem jogar em casa, né? O campeonato pode acontecer, mas a geração de receita de um grande evento em torno dessa disputa, ela se perde, né? Então, sofreu bastante os esportes com a perda de cerca de 25% ali do seu faturamento vindo de eventos. Foi afetado nesse período, mas conseguiu-se achar algumas alternativas nesse meio tempo, e é disso que a gente vai falar aqui agora. A primeira delas é entender que existia uma grande oportunidade para se aumentar a cultura dos esportes diante de toda a sociedade. Uma vez que estava todo mundo em casa, bem, o videogame, o jogo, ele é um entretenimento conectado em rede que você pode manter a prática dele em casa. Quantos não foram os projetos que a gente viu? La Liga fez, aqui a Globo fez no Brasil também, com o futebol de casa, NASCAR fez, uma série de entidades esportivas fizeram competições envolvendo os atletas, jogando videogame, fazendo futebol virtual, corridas virtuais, basquete virtual, uma série de modalidades que foram embarcadas para a transmissão nas telas que estavam pendentes de conteúdo. Então a gente viu o Sport TV, por exemplo, transmitindo futebol virtual disputado por atletas dos times do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na TV, assim, né? Já tinham tido outras disputas, mas futebol virtual ainda não. E a gente viu isso acontecendo. Então os esportes se aproveitaram muito bem para criar um aumento de cultura, de visibilidade, de compreensão do que seria o seu universo nesse período, né? Prestando-se a novos usos e estabelecendo novas formas de contato com o consumidor, sendo embarcado em outras situações. Alguns desses campeonatos foram patrocinados pelos próprios jogos ou pelas empresas produtoras desses jogos para que se aumentasse a visibilidade. Então, por exemplo, com isso, o Twitch, o YouTube Game, o Facebook Game, que são as plataformas dessas redes sociais para videogame, tiveram em média 20% a mais de audiência no primeiro mês da quarentena, algo bastante expressivo, você pensar a quantidade de horas assistidas em um mês escalando, né? Isso cresceu muito. Então a gente pode dizer que os esportes tiveram um crescimento relevante de outra natureza, se não financeiro, porque eles perderam grana com a diminuição dos eventos, mas de reconhecimento, de alcance, de relevância. Por exemplo, para se atrair novos patrocinadores, outros tipos de investimento, e para se vender mais jogos também, por que não? Não é verdade? Então, assim, além disso, outras coisas foram desenvolvidas. Então, por exemplo, aplicativos que fazem apostas, tem o Play One Up, um aplicativo nos Estados Unidos que permite que uma pessoa jogue com a outra valendo dinheiro, né? Isso também foi uma plataforma que teve uma valorização enorme. Entre os apps mais valorizados de broadcast para game foi o Play One Up, por conta dessa adaptação. Ele conseguiu surfar bem o momento, com uma característica própria dele que fez mais sentido agora. Até porque quem gosta de apostar estava sem as modalidades tradicionais também. Então o betting, a indústria das apostas, que é muito grande, que está se aproximando cada vez mais do Brasil, também foi muito interrompida nesse momento, certo? E agora ela pôde achar um novo caminho, se adaptar ali, por exemplo, com as apostas 1 para 1 dos jogos disputados pelo videogame. Então, quando a gente fala dessas duas indústrias, da indústria do game e da indústria dos esportes, a gente está falando de indústrias que colocam o comportamento do usuário como a principal regra, como a principal variável a ser atendida. Ah, não é uma tradição do jogo, se joga assim, pode isso, não pode aquilo. Não, cara, é o que o usuário quer, na forma que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Isso é uma visão que ainda falta muito para o esporte como um todo. A gente vai discutir mais em alguns programas ali na frente, mas eu queria já deixar vocês convidados para a gente falar um pouco mais de centralidade de negócio em torno do fã. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui, o nosso podcast número 7, que falou de esportes, crescimento dos esportes e da indústria dos games nesse período de quarentena. E vai preparar esse assunto para outras discussões que virão ali na frente sobre usabilidade do jogo quando a gente falar de esportes tradicionais. Então, por hoje é isso. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. Quem puder divulgar um pouquinho, divulgar o nosso programa, eu agradeço bastante, né?
Nas próximas semanas vamos voltar a ter alguns participantes espertos aqui, ajudando a construir essa discussão, enriquecer essa discussão. Queria agradecer muito as mensagens que têm chegado pelo site, pelo LinkedIn. Nossa audiência está crescendo, programa a programa, a gente vê os números aumentando. Muito obrigado, feliz mesmo. Mais uma vez, www.brunomaia.cc. No Twitter, @BrunoMaia14, no Instagram, @BrunoMaia, no LinkedIn, Bruno Maia também, você me acha. Enfim, Overdose Bruno Maia, não precisa estar em todos, procura um canal e se conecta, divulga o Daqui Pra Frente, que está em todas as plataformas digitais. Aí, de repente, no Twitch, como eu falei também, nesse programa eu vou postar lá, né? E fica o convite para você embarcar com a gente no próximo Daqui Pra Frente, divulga o nosso programa, cola com a gente, porque a inovação é o novo marketing esportivo, tá bom? Abraço, valeu! Daqui pra frente.